série de Percy Jackson finalmente saiu! E eu, como mais uma das pessoas que tá completamente obcecada com essa série, não podia deixar de vir falar sobre ela aqui. Oi, família, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia e sim, eu voltei. Eu criei o canal aqui em 2022, mas eu simplesmente parei de postar vídeo porque eu tava estudando, a minha vida tava uma correria e eu não tava tendo mais tempo nem pra respirar direito. Mas aí esse ano eu me organizei direitinho e eu finalmente consegui voltar e eu tava com muita saudade. Primeiramente, ignorem o cabelo molhado, é porque eu tava realmente muito animada pra gravar esse vídeo, então eu não consegui esperar secar. Desculpa, mas hoje eu vim basicamente contar um pouco sobre o que eu achei da nova série maravilhosa de Percy Jackson. Eu dividi esse vídeo em 4 tópicos: personagens, ambientação, diálogos e adaptação. Vou falar um pouco sobre cada tópico separadamente, porque eu acho que o vídeo fica mais organizado, assim, fica mais fácil de me orientar aqui. O primeiro tópico é personagens. Obviamente eu não posso falar dos personagens de Percy Jackson sem falar de toda a treta que tava tendo em relação à aparência deles, e eu tenho a minha opinião em relação a isso também. Muita gente tava simplesmente pirando porque os personagens da série não têm a mesma aparência que os personagens do livro, principalmente o trio, né, o trio principal, que a Annabeth é completamente diferente, o Percy é completamente diferente, o Groover eu acho que foi o que mais encaixou, assim, mas tirando isso, todos os personagens da série são bem diferentes do que são descritos nos livros. Mas o que mais deu problema, pelo visto, nem foi a aparência em si dos personagens, foi o cabelo deles. E vamos lá. No início, eu admito, tipo, quando anunciaram o lançamento da série, eu admito que eu fiquei muito apreensiva. Tipo, na hora que eu vi que os atores eram diferentes do que eu imaginava nos livros, eu fiquei realmente bem apreensiva, porque eu já tinha uma experiência ruim com os filmes de Percy Jackson e eu fiquei com muito medo da série ir pro mesmo caminho em relação a ser fiel mesmo ao livro. Eu tava com muito medo da série acabar não sendo fiel e que um ponto desse era os personagens, sabe? Então eu fiquei bastante apreensiva no início, mas quando saiu o primeiro episódio, mano, aquilo tá tão perfeito, tá tão bem feito, aquilo cara, tá igualzinho, tá incrível. Na hora que eu vi o quanto o Walker, a Lia e o Arian atuam bem e o quanto eles são parecidos com os personagens em questão de personalidade, eu simplesmente adorei. E aí, em relação ao cabelo, eu realmente não entendo por que não pintaram o cabelo dos personagens pra fazer a série, porque era algo que não dava trabalho, mas eu imagino que talvez seja por eles serem crianças e aí não querer passar química no cabelo deles ou algo do tipo. Eu realmente não entendo e me incomodou um pouco, mas tô de boa também, isso não muda muito na história. Mas um cabelo que eu fiquei indignada de terem mudado a cor é o cabelo do Luke. O cabelo da Annabeth do Percy, pra mim, tá tranquilo. A Annabeth é maravilhosa, o Percy tá desempenhando o papel super bem e o loiro super combinou com o personagem do Percy. No caso, o Walker tá desempenhando o papel muito bem. Olha, até a Lia confunde o nome deles, quem sou eu pra não confundir. E até aí eu tava muito de boa. Mas aí apareceu o Luke. E na hora que eu vi que ele tinha cabelo preto, eu fiquei muito chateada. Porque eu tinha uma ideia do Luke muito fixa na minha cabeça. Então pra mim ele tinha uma aparência muito específica, ele tinha um jeito muito específico, ele era um personagem muito específico. E ele era loiro. Eu não sei nem se ele é descrito como loiro nos livros, mas na minha cabeça ele é loiro. E aí na hora que eu vi que ele tinha cabelo preto, eu admito que eu fiquei um pouquinho chateada. Mas tudo bem, né? Tudo bem, isso a gente deixa passar, tá safe. Mas eu ainda acho que deveriam sim ter deixado o Luke loiro. Os outros personagens nem tem problema, eu tô realmente muito de boa com eles. Mas o Luke deveria ser loiro. Por que eu tenho essa birra com o Luke? Eu não faço a menor ideia, mas eu tenho. Falando mais especificamente sobre a personalidade dos personagens, eu achei que combinou super bem. Como o próprio T. Rick falou, ele escolheu atores que já tinham a vibe daquele personagem, já tinha a personalidade parecida. E eu acho que isso encaixou super bem. Tanto que eu vejo muitos vídeos do Walker, da Lia, do Arian. Eu nem sei se fala Arian mesmo, ou se é Arian. Não sei, eu falo Arian. Talvez esteja errado. E eles realmente passam completamente a vibe do trio, sabe? E eu achei isso muito legal. Eu achei que a personalidade tá perfeita. Realmente não tinha, assim, não tinha outros atores que podiam desempenhar aquele papel tão bem igual os atores que o Rick escolheu. E realmente, né, foi o próprio autor da série que escolheu, não tem muito como errar. Agora, sobre os atores em si, cara, eu tô completamente obcecada com aqueles três. O trio tá absurdamente perfeito. E o Arian, a Lia e o Walker são
incríveis, eles são uns amorzinhos e eu passo o dia todo vendo o vídeo deles. E assim, eu amo o Arya pra caramba, eu acho ele incrível, um fofo. Mas os vídeos do Walker e da Lia são assim, nossa, meu Deus, são tudo pra mim. Eles são super simpáticos e eles têm uma relação muito percabete mesmo, sabe? A Lia fica implicando com ele, ela manda e ele faz. Ele fica enchendo o saco dela o tempo todo. É uma relação muito fofinha, a amizade deles é muito pitica e eu tô simplesmente adorando isso. De longe eu sinto que o personagem mais bem adaptado foi o Grover, que inclusive tá me dando muita raiva porque eles falam Grover na série e eu sempre li Grover. Mas eu achei ele, assim, de longe o melhor adaptado. Ele conseguiu captar exatamente a essência do personagem, sabe? E naquele episódio que ele começa a cantar, meu Deus, aquilo é tão a cara do Grover que eu comecei a rir tanto na hora. E o que mais me deixou feliz também é que, de fato, os atores têm a mesma idade dos personagens, né? Tipo, eu sei que enquanto eles forem crescendo e gravando, isso vai mudar e tal, mas não vai sair muito disso, sabe? Eles vão estar sempre na mesma faixa etária. E é algo que não aconteceu nos filmes. Nos filmes, os atores eram muito mais velhos do que os personagens, e isso realmente não tem nada a ver com a saga em si, sabe? Então eu adorei que eles tenham a mesma faixa etária ali. A série tá tão bem adaptada que eu tô... Ai, meu coração tá ficando quentinho assistindo. Agora, indo pro segundo tópico, a ambientação. Eu adorei como eles conseguiram trazer muito a vibe dos livros pra série. É algo que é muito difícil de fazer em uma adaptação, sabe? Tipo, trazer exatamente, captar exatamente a vibe e a essência do cenário, de tudo, e colocar isso na série. Eu achei isso absurdamente incrível. O acampamento meio sangue tá realmente exatamente como eu imaginei, sabe? Tá tudo muito perfeitinho, os chalés estão muito bons, tá tudo... Parece que foi tudo criado com tanto carinho, tanta dedicação, sabe? Que você consegue perceber isso enquanto você tá assistindo. E dentro desse tópico também temos os efeitos, que também gerou uma polêmicazinha, que eu vi algumas pessoas reclamando de os efeitos estarem muito Disney, sabe? Estarem, sei lá, meio mal feitos. Mas eu particularmente gostei. Tipo, eu achei que, obviamente, os efeitos dá pra melhorar. Mas eu tô realmente muito de boa com os efeitos da série. Eu acho que... Ah, sei lá, mano. Falaram muito do efeito da múmia em si, sabe? A fumaça saindo e tal. Mas eu achei muito de boa, achei que tá realmente muito parecido. E, tipo, temos os monstros, né? A Quimera e todos os monstros que já apareceram. As fúrias eu achei simplesmente horrível. Meu Deus, eu odiei completamente a aparência das fúrias. Aquilo não tá parecendo uma fúria, não tá dando medo, aquilo só tá muito escroto. Os monstros, por exemplo, a Quimera, eu acho que conseguiriam fazer eles ficarem um pouco mais medonhos, mas ainda assim tá muito bom. E agora sobre os diálogos, que é o terceiro tópico, eu percebi que eles mudaram muito os diálogos da série comparado com os diálogos do livro. E isso é algo que já era de se esperar, né? Se fosse pra fazer exatamente igual ao livro, não seria nenhuma adaptação, né? Seria uma cópia, seria pegar exatamente o que tá ali e só transformar em filme. Então, assim, não tem nem como, não tem cabimento. Eu já esperava que eles fossem mudar alguma coisa em relação aos diálogos. E eles mudaram bastante coisa, mas eu particularmente achei que ficou bom. E usando de exemplo mais uma vez a cena do Grover cantando, eu achei que super encaixou no personagem, super encaixou no momento. Então foram mudanças boas, em certo ponto, exceto por alguns detalhes. Até agora, no momento em que eu tô gravando o vídeo, já tiveram 4 episódios. Até agora não explicaram sobre a Ambrósia e o Nectar. Até agora a Annabeth não falou sobre arquitetura, sobre o quanto ela gosta de arquitetura e etc. O Percy e a Annabeth ainda não se chamaram de Sabidinha e Cabeça de Alga. Então tá faltando algumas coisas ali, mas obviamente isso vai ser corrigido ao longo da série, né? Eu sinto que o Percy e a Annabeth estão criando intimidade ainda, pra começar a se chamar assim. Mas a gente teve algumas das cenas mais maravilhosas possíveis dos livros, sabe? Como, por exemplo, ela dizendo que ele baba enquanto dorme. Aquilo é simplesmente maravilhoso. E eu adorei que eles mantiveram isso na série, porque isso é tão percabete, sabe? Isso é tão uma marca. E aí, eu adorei. Simplesmente amei que eles mantiveram isso. Então tá faltando algumas coisas pra serem explicadas. Deveriam ter explicado, inclusive, sobre o fato de os monstros morrerem, mas não serem mortos. Deveriam ter explicado isso direito na série. Ficou algumas coisinhas ali faltando pra explicar. Então pessoas que não leram os livros
podem não entender muito bem isso e não ter a mesma experiência que a gente que leu teve, mas mesmo assim tá realmente muito bom. Agora eu vou falar sobre algo que é um pouquinho polêmico, digamos assim. Eu detestei a dublagem em português. Ficou péssima. A voz não tem nada a ver com os personagens, sei lá, o jeito que o Percy narra tá arrastado, sabe? Parece que ele tá contando uma história de terror. Só que, tá muito ruim. A dublagem tá péssima. E eu poderia até assistir em inglês, que eu sinceramente acho que tá muito melhor. Tá simplesmente maravilhoso. Só que por ter os edits de Percy Jackson e tal, eu realmente gosto de assistir dublado pra eu poder acompanhar direitinho isso. Mas já tá no 4º episódio, eu ainda não me acostumei com a voz do Percy, não acho que tenha absolutamente nada a ver, embora a voz da Annabeth e do Groover estejam até que boas. A dublagem tá péssima, tá muito ruim. Eu não gostei da dublagem, detestei a dublagem, ficou horrível. Mas aí fazer o quê, né? Toda série tem seus defeitos, não tem muito como garantir uma série perfeita, isso é realmente impossível. Já linkando aí a dublagem com a atuação também, eu achei que a atuação pode melhorar muito ainda. Porque pelo fato de eles serem crianças e nunca terem feito um papel realmente grandioso, isso acaba que interfere um pouco na evolução deles como atores, né, os personagens da série em si. E eu acho que a atuação do trio pode melhorar muito ainda. Quero deixar claro que não é minha intenção ofender ninguém, tá bom? Então se você gostou da dublagem, tudo bem, cada um com a sua opinião aqui, ok? Não vamos causar intriga nos comentários, por favorzinho. E vamos agora para o último tópico, que é a adaptação em si. Aqui eu quero falar sobre algumas coisas importantes, como a adaptação no geral, a cena da Medusa e a adaptação do Gabi. Começando com a adaptação no geral. Eu achei muito bem adaptado. Eu realmente achei que o Tyrick conseguiu encaixar as cenas muito bem, por mais que ele tenha mudado muita coisa. Porque se você assistir a série e ler os livros, você vai ver que tem muita coisa diferente. Mas ainda assim tá seguindo a linha cronológica dos livros, tá sendo muito fiel aos livros. Então ele mudou coisas, mas nada prejudicou a série, sabe? Não chegou a prejudicar nada. E na verdade muitas mudanças foram absurdamente maravilhosas. E uma dessas mudanças é obviamente a cena da Medusa. Eu senti falta da tia Amy e de todo aquele suspense, sabe? De eles confiando nela e depois descobrindo que ela era a Medusa. Eu senti realmente muita falta disso, que é algo muito importante que tem no livro. E principalmente senti muita falta da cena do Groover na árvore. Quando eles acampam, logo depois de sair da loja da tia Amy, o Groover na árvore reclamando dos humanos e contando pro Percy sobre Pan e etc. Ele contou pro Percy no trem, mas eu particularmente sou apaixonada com aquela cena da árvore. Eu acho que foi muito fofinha. Então eu realmente senti muita falta disso. Eu realmente queria ter visto aquela cena na série, mas tudo bem. Porém, em contrapartida, eu adorei que ele mudou a história da Medusa. O Tyrick, no caso. Ele deixou a história da Medusa muito mais parecida com a da mitologia grega em si. E eu sou obcecada com mitologia grega. Então na hora que eu vi que a história da Medusa foi corrigida e tava humanizando mais a Medusa, cara, eu fiquei genuinamente emocionada. Eu adorei aquilo, a história dela ficou muito perfeitinha. E, cara, meu Deus do céu, aquela Medusa é gata pra caramba. Puta merda. Eu imaginava a tia Amy muito mais velha, e aí na hora que eu vi a Medusa, sei lá, ela tem uma classe, um estilo, ela tem toda uma vibe tão incrível, sabe? E o jeito que ela tenta sutilmente mudar a mente do Percy, a mente da Annabeth, de todo mundo, o jeito que ela sutilmente mexe com eles, eu achei aquilo, eu achei ela a vilã mais perfeita da série até agora. Te amamos, tia Amy. Todos te amamos, apesar de você ter tentado matar 3 crianças e ter matado muita gente. Todos te amamos. Agora vamos falar sobre o Gabi. Isso é totalmente brasileiro, né? Abrasileirei totalmente o nome dele. Mas eu falo Gabi, então sinto muito se isso te incomodar. Cara, o que fizeram com o Gabi? O que fizeram com a personalidade dele? Por que mudaram a personalidade dele daquele jeito? Meu Deus, aquilo tá muito ruim. Essa, de longe, foi a coisa que eu mais odiei na série e que eu realmente queria que tivesse sido diferente. Até agora, tudo que aconteceu na série eu acho que dá pra relevar, mas a personalidade do Gabi, não gostei, detestei, odiei, ficou ruim. Sabe por quê? Porque nos livros ele é descrito como um cara valentão,
como um cara preguiçoso, como um cara chato, insuportável, que vive pegando no pé da Sally, vive pegando no pé do Percy. Ele é agressivo, ele inclusive chega a bater na Sally. O Tirick conseguiu criar uma imagem muito boa de vilão pra ele, de anti-herói. E ele é basicamente uma pessoa horrível, com uma personalidade horrível. Ele é péssimo nos livros. E o que fizeram na série foi basicamente limpar tudo isso que transforma ele numa pessoa ruim, de verdade, e deixaram só ele com uma personalidade preguiçosa e um cara meio babaca, sabe? Um cara egoísta, babaca e preguiçoso. Foi só o que deixaram. E aí, tipo, aparece ele implicando com o Percy, implicando com a Sally. Só que não é nada muito agressivo. Ele chegou mais pro lado engraçado do que pro lado assustador e odioso. Entende o que eu quero dizer? Eles tiraram completamente a essência do Gabi e transformaram o personagem em um personagem aceitável. E o Gabi não é aceitável. Então, assim, não é que ele tá aparentando ser uma pessoa boa na série. Não é isso. Ele só tá muito mais leve do que ele é de fato nos livros. E isso realmente me incomodou. Eu queria ver o Gabi como aquela pessoa horrível que ele é, pra poder sentir aquele alívio na hora que acontece aquilo que acontece com ele no final do livro. Então, assim, eu realmente fiquei muito chateada com essa mudança. Não acho que deveria ser assim. Acho mesmo que dava pra ter sido muito melhor. Só que, assim, ele apareceu só durante um episódio. Ainda tem esperança. Pode ser que ele ainda se mostre muito babaca mais pra frente. Pode ser que muita coisa mude nos próximos episódios. Mas no episódio que ele apareceu até agora, eu sinceramente odiei a personalidade dele. Achei totalmente fora do personagem. Mas tudo bem. Ainda tem chance de mudar isso. E se não mudar, fazer o quê, né? A gente vai ter que aceitar. E aí, por último, temos a cena do banheiro, que eu também fiquei um pouco decepcionada, porque ela foi muito exata, foi muito perfeitinha, porém, eu imaginava mais ação, sabe? Tipo, e isso é algo que pode ter sido um erro meu mesmo. Porque quando eu tava lendo, eu imaginava a água saindo por um tempão, deixando a Clarice e a turminha dela encharcada. Caralho, matei um pernilongo. Foi exagerada, foi mais exagerada, é isso. Enquanto na série foi só um jato de água que saiu, molhou todo mundo, deixou o cantinho lá do Percy intacto, e depois ele saiu e encontrou a Annabeth. Caralho, apareceu um pernilongo aqui na câmera. Eu imaginava uma cena com mais ação, mas não teve muito isso, foi só um jato de água. Enfim, é isso. Eu esperava que esse fosse um vídeo pequeno, mas ele ficou bem grandinho, bem maior do que eu imaginava. Obrigada por terem assistido até aqui e podem esperar que vai ter muito mais vídeos esse ano. Não garanto que eu vá postar com muita frequência, eu pretendo postar pelo menos um vídeo por mês. Pode ser que eu poste mais, pode ser que eu poste menos. Mas fica de olho que eu vou estar sempre avisando lá no TikTok, eu vou estar sempre avisando aqui no YouTube. Vou avisar vocês nas minhas redes sociais, então podem ficar tranquilos. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha pro povo, faz aí o que vocês já estão acostumados a fazer. E eu agradeço muito. Um beijo e tchau, tchau!